Bom, eu lancei alguns vídeos no YouTube falando sobre essa doutrina maligna da Trindade, que isso foi colocado pela Igreja Católica. Se você não assistiu, você deveria colocar lá, Romilson Ferreira, a doutrina da Trindade. Ali eu mostro que a doutrina da Trindade veio da Igreja Católica, que foi o Papa São Damasco, juntamente com o Imperador Teodócio, que colocou essa doutrina no ano 381, depois do Salvador, depois do Mashiach. Então veja bem, hoje eu gostaria de estar trazendo aqui mais um comentário sobre essa questão, porque veja bem, as Escrituras nos dizem que nós devemos chegar ao pleno conhecimento de quem é o Eterno e do pleno conhecimento de quem é o seu Filho. Algumas traduções mais originais, dizem que nós devemos chegar ao conhecimento exato de quem é o Eterno e de quem é o seu Filho. O conhecimento tem que ser exato. Então hoje eu fico olhando o quanto as pessoas estão longe de conhecer quem é o Eterno, quem é o seu Filho. Essa doutrina da Trindade, uma doutrina maligna, ela corrompeu a mente das pessoas de tal forma que as pessoas hoje não sabem mais qual é o nome do Eterno. Muitos dizem que o nome do Eterno é Deus, é Jeová, é Javé, e que o nome do seu Filho é Yeshua, é Jesus. Eu lancei alguns vídeos no YouTube em que eu mostro que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho é Yahusha. Se você tiver interesse de assistir, coloque lá, Yahusha ou Mashiach. E assim você vai ter acesso ao verdadeiro nome do Salvador. Então veja bem, aqui eu gostaria de estar lendo Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade do Criador é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade do Criador é que ele intercede pelos santos. Aí os pastores das denominações dizem aí, o Espírito Santo, a Trindade existe sim, aí o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Meu irmão, o Espírito aqui não é uma terceira pessoa da Trindade. Esse Espírito que está aqui é o próprio Salvador, é o Filho do Eterno, porque nós não temos dois intercessores. Quando diz que ele intercede por nós, está se referindo ao Filho. Nós não sabemos orar como convém, mas a Escritura nos diz o que no livro de Gálatas? Diz que o Espírito do Filho do Eterno que está em nós clama, Abba Pai, Abba Pai. Yahusha, o Mashiach, o filho de Yahweh, o filho do Eterno, aquele que morreu por nós no madeiro. Ele é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito do Filho está no nosso Espírito e ele ajuda nós a orarmos ao Eterno, ao Pai. Então nós não temos dois intercessores. O que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Há um só Criador, o Pai, o Criador, e um só intercessor entre o Criador e os homens, Yahusha ou Mashiach, o Filho do Eterno. Você quer a prova de que Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que esse Espírito que está escrito ali em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, está falando do Espírito do Filho? Leia o capítulo 8, versículo 34. Leia o versículo 26, 27, depois leia o versículo 34, que o versículo 34 diz: quem intentará acusação contra os eleitos do Criador? É o Criador quem os justifica. Quem os condenará é o Mashiach e Yahusha, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Então você entendeu agora? O Espírito que geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, é o Espírito do Filho, que está lá no livro de Gálatas, que nós recebemos o Espírito do Filho que clama ao Pai por nós. Então o Espírito Santo aqui não é uma terceira pessoa. Tire isso da sua cabeça. Não existe Trindade. Não existe três pessoas em Deus, como o cristianismo prega aí. Isso é da Igreja Católica. Varre isso da sua mente. O Espírito do Eterno é o próprio Eterno, é uma constituição dele. Então veja bem, Maria, por exemplo, a Escritura diz que o Salvador foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. No livro de Hebreus capítulo 1 diz que o Pai foi quem gerou o seu Filho, o Eterno foi ele que gerou o Mashiach, o Salvador. Aí eu te pergunto, quem gera é o Pai. Se o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai, então o Salvador tem dois pais?
porque no livro de Mateus, livro de Lucas, diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E quem gera nós sabemos que é o Pai. E no livro de Hebreus que quem é o Pai dele é o Eterno. Então se o Espírito Santo gerou, quem é o Pai dele agora? Ele tem dois pais? Não, foi o Eterno que por meio do seu Espírito gerou o seu Filho no ventre de Maria. Não existe uma trindade. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, ele é uma constituição da divindade do Eterno, ele é uma parte da constituição da divindade do Eterno. O Eterno é constituído de três partes: corpo, alma e espírito. Assim como nós temos a imagem, nós somos a imagem e semelhança do Eterno, nós somos espírito, alma e corpo. O Eterno também é espírito, alma e corpo. O Eterno tem um corpo? Tem, porque a Bíblia diz que ele foi visto sentado num trono, segurando um livro na sua mão direita. Quem está sentado tem que ter um trono, quem tem uma mão tem que ter quem está sentado no trono tem que ter um corpo. Quem está sentado, está segurando um livro na mão, é porque ele tem um corpo. Como é que ele tem uma mão se ele não tem um corpo? Então veja bem, o Eterno ele tem um corpo espiritual e ele tem um espírito. O que ele diz? Eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito. Então ele tem uma alma e ele tem um corpo. O espírito do Eterno é o próprio Eterno. A alma do Eterno é o próprio Eterno. Maria diz: meu espírito se alegrou no meu Criador. O espírito de Maria se alegrando é a própria Maria se alegrando. O espírito do Eterno se alegrando é o próprio Eterno se alegrando. Não faça do espírito do Eterno mais uma pessoa como o catolicismo romano fez, criando uma trindade, um Deus triuno, uma idolatria, que isso é idolatria acreditar em três deuses. Então, isso aqui, fica aqui, assista os meus vídeos, você verá que não existe trindade. Isso é coisa da Igreja Católica, entendeu? Então fica aí esse vídeo.